chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, com muita alegria, pastor Leandro Amorim, aqui de Portugal. Quero fazer esse vídeo como prometido. Nós estamos com o propósito de Deus de poder aprender junto com cada um de vocês, aprendermos junto a palavra do Senhor Jesus. E vamos ler hoje o capítulo 3, que fala de dois assuntos, sobre a língua e sobre a sabedoria também. É importante nós analisarmos a palavra de Deus, cada versículo, e é para isso que serve esse momento agora, que eu posso dizer como estudo da palavra do Senhor, um momento de aprendermos junto, uns com os outros, a palavra. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. E eu acredito que nós vamos sair daqui hoje diferente, vamos aprender uma lição, ou duas lições importantes, porque a palavra do Senhor não volta vazia, né? Você que tem me acompanhado no canal, estamos iniciando aí o primeiro livro, estudando junto, e estamos no livro de Tiago, né? Tiago, irmão de Jesus, em princípio, 40 a 50 anos depois de Cristo, ele escreveu essa carta, 44 anos a 52 anos, mais ou menos. Essa carta foi escrita e tem uma lição muito importante para todos nós, tá ok? Você que ama a palavra, você que almeja aprender do Senhor, você que deseja crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que você possa agora pedir para o Senhor falar o teu coração. Sejam bem-vindos a todos os irmãos e irmãs que me acompanham, pastores, missionárias, irmãos do mundo inteiro, que além de poder me acompanhar aí no nosso trabalho, no nosso dia a dia, como tivemos agora, temos que também reservar um momento com Deus. E esse momento com Deus você precisa tirar pelo menos uma vez por semana para estudar a palavra, ok? Analisar o que ela pode simbolizar para cada um de nós. Então, abra comigo a sua Bíblia, ainda que você tenha já conhecimento um pouco da palavra, a palavra ela se renova a cada dia. Você que ainda está começando a ler a Bíblia, então você poderá aqui hoje crescer juntamente com cada um de nós, ok? Seja alunos, sejam professores, né? Pela graça de Deus, nós fizemos curso teológico no Brasil, fomos professores no Brasil também, da escola dominical, mas começamos como alunos. Aqui também tivemos essa honra também de poder ser professor também da teologia numa igreja, em alguns quando eu estava pastoreando e também quando era co-pastor de igreja aqui. O Senhor me deu esta honra. Eu sei que muitos não me conhecem ainda, muitos têm visto o meu trabalho apenas divulgando sobre Portugal, mas lembra-te também, no meu coração, antes de poder abrir um canal no YouTube, eu já fazia a obra missionária em Portugal, ok? Então, para mim, o maior desejo é compartilhar o Evangelho, pois tudo passa, menos a palavra de Deus, que permanece para sempre. Então, lê comigo Tiago 3, e antes, como de costume, vamos orar ao Senhor, ok? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos nesse dia de hoje, Pai, nessa manhã no Brasil, nessa tarde em Portugal, ou à noite em algum lugar do mundo. Quem estiver vendo agora esse vídeo seja abençoado pelo teu nome, Senhor. Que o teu evangelho possa chegar aos corações, que tu possa falar desde o primeiro capítulo até o capítulo 3 agora, que o Senhor fale com cada um, para que o Senhor possa colocar a tua vontade, a tua sabedoria, principalmente, Pai, nos ensina a usar a nossa língua, a nossa boca como canal de bênção para abençoar o mundo, a nossa casa, a nossa família e amigos. Senhor, que o teu Espírito Santo possa nos conduzir neste momento e fale com cada um de nós, Senhor. Nós te pedimos que o Evangelho, a tua palavra, seja cada dia para nós o alimento que possa saciar o nosso ser e a nossa vida espiritual. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, então vamos ler na minha linguagem que eu tenho aqui na Bíblia, uma linguagem um pouco diferente, mas a interpretação ela é uma só, né?
Nós sabemos que quem tem a Bíblia Sagrada, né? Dependendo da sua Bíblia, eu tenho aqui uma Bíblia que ela é português e inglês. E a tradução dela aqui, eu vou tentar aqui falar aqui em português, tá bem? Diz assim, ó: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Porque todos tropeçamos em muita maneira, e se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago, para quem não nos acompanhou no primeiro capítulo e no capítulo anterior, capítulo 2, eu te indico você também assistir, para que você aprenda mais da palavra. Então, estudando a carta de Tiago, o livro de Tiago, ok? E ele fala aqui no versículo 1, se dirigindo à igreja, né, aos irmãos, ele fala aqui: meus irmãos, irmão em Cristo, nós acreditamos que quando alguém conhece a Jesus, ele se torna um irmão, mesmo não sendo do sangue, mas um irmão em Cristo. Algumas igrejas saudam, né, os irmãos com a paz do Senhor, outros com a graça e a paz, e não são irmãos de sangue, são irmãos em Cristo. E Tiago também recomenda: meus irmãos, né? Ele fala: não sejam muitos de vocês mestres, pois se você sabe, mestre, pois você sabe que nós, o que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Entenda uma coisa, quando se fala de mestres, aqui dá para tirar uma lição muito tremenda da Bíblia. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo, principalmente, muita gente ela quer ensinar. Muitas pessoas querem ter a sua posição relacionada à Bíblia, principalmente serem mestres, querem ensinar. Todos querem falar alguma coisa da Bíblia. Isso aí é fundamental, testemunharmos, pregarmos o Evangelho. Mas quando chegam num certo momento em que a pessoa ela nunca foi ensinada, ela nunca participou de uma escola, ela nunca sentou para aprender, porque até mesmo Tiago, esse Tiago aqui, ele era irmão de Jesus, ele aprendeu com seu mestre, que era Jesus Cristo. Eu lembro também de Paulo, que ele aos pés de Gamaliel, ele aprendeu. Muitos homens da Bíblia aprenderam para depois ensinar. Pedro, mesmo sendo pescador, ele aprendeu para depois ensinar. Então, eu tenho observado, eu quero ser bem claro nisso, porque é a Bíblia, entenda bem, é a palavra que nos julga, ok? Não sou eu. Eu quero apenas tentar aqui passar para vocês esse ensinamento de Tiago 3. O que Tiago está querendo nos ensinar aqui? Para que nós, irmãos, irmãs, que somos o corpo de Cristo, ou aqueles que estão na igreja, não pensam que por se acharem melhor do que os outros. Quando alguém fala de mestre, está falando de uma qualidade de alguém superior a algum irmão no conhecimento da Bíblia. Porque a Deus escolheu uns para serem mestres, que é como professores, aquele que ensina a Bíblia, né? Como eu falei de Gamaliel, como eu falei de Paulo, que era um grande mestre, né, da teologia. O que dizer de Moisés, que era um homem muito estudioso, escreveu vários livros da Bíblia, como o Pentateuco. Muitos homens da Bíblia foram mestres. Daniel, por exemplo, homens muito sábios. Mas foram homens humildes. É isso que eu quero dizer. Hoje em dia as pessoas querem tanto conhecimento para poder ensinar, com o intuito de serem bajulados, por se acharem melhores do que os outros. É o que estava acontecendo naquela altura. Todos queriam ser mestres, porque eles queriam ter o poder, a influência, né? De poder ter o respeito, a honra, de poder ter um lugar de privilégio no sinédrio, numa sinagoga. Nós sabemos que havia mestres como Nicodemos, que era mestre. Jesus falou para Nicodemos: tu que é mestre da lei, não sabe o que significa nascer de novo? Se eu falar das coisas de cima,
Se eu falo das coisas da terra, tu não entende se eu falar das coisas de cima. Não quer dizer que alguém, por ser mestre, né? Por ser mestre, ser um ensinador, que ele é melhor do que alguém. Um exemplo de alguém querer ser pastor por ser melhor do que alguém, por ser um obreiro na igreja. Você não é pelo título que você tem que você poderá ser uma pessoa mais maduro espiritualmente. Pelo contrário, quando o Tiago que está exortando aqui os irmãos, ele está dizendo o seguinte, para que eles pudessem ter a maturidade espiritual no cuidado de querer algo que é muito de grande responsabilidade. Quando fala de mestre, está falando alguém que está ensinando o caminho, como Jesus. A palavra rabi é uma pessoa que é mestre, é aquele que ensina. Então, você que ama a Bíblia e deseja ser um exemplo, um professor da escola dominical, você que deseja um dia ser um pastor para ensinar o povo, você que é um pregador, lembra-te, o rigor que você terá diante de Deus é muito grande. Grande será a responsabilidade. A Bíblia diz, aqueles que querem ser mestre serão julgados com maior rigor. Por quê? Por causa daquilo que ele fala. O mestre, se ele falar, se ele ensinar de uma maneira errada, o povo irá caminhar de uma maneira errada. Andará como cego, sendo guiado por outro cego. É o que está acontecendo hoje no mundo. São pessoas que todos querem ser mestre. Quantos canais, por exemplo, que você vê e assiste de várias pessoas falando, que Deus agora me revelou algo, uma palavra de Deus para você. Muitos querem falar alguma coisa da parte de Deus, mas será que realmente foi Deus que tocou aquilo para falar? Ou será que a pessoa quer apenas ser um mestre da palavra para ser considerada uma pessoa espiritual? Não é porque alguém fala de Deus que ela é espiritual, mas sim pela maneira que ela fala, com a simplicidade, mas com o poder do Evangelho. E sabemos também da grande responsabilidade. Eu lembro-me que quando Deus chamou Moisés, ele era um homem muito preparado, mas mesmo tendo preparado na letra, no conhecimento, ele falou, Senhor, eu não sei falar, manda outro no meu lugar. Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo quer ensinar, todo mundo quer ser pregador, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser missionário, mas no fundo, são pessoas que não conhecem muito da Bíblia, não conhecem algum significado da palavra. Por isso que hoje há muitas igrejas, por isso que hoje as igrejas se tornaram um comércio, pois muitos querem ser mestre, mas mestre de outras coisas, né? Do engano, da mentira, da luxúria. É para isso que está acontecendo hoje o Evangelho. Mas Tiago fala aqui, que serão julgados com maior rigor. Se você conhece alguém que usa a Bíblia para enganar, para fazer qualquer coisa, lembra-te, Deus irá julgar cada um de uma maneira muito rigorosa. Temos que ter muito cuidado com isso, pois a palavra de Deus ela não volta vazia, a palavra não é nossa. Eu não sou dono da verdade, eu não tenho a última palavra, quem tem a última palavra é Deus, Ele que nos ensina. Então, eu aconselho você que corre atrás de profecia, corre atrás de revelação, muito cuidado, pois o homem, ele se engana, o coração é enganoso. Quantas pessoas que eu conheci como pastor que foram influenciados por falsa profecia, né, que não eram de Deus e hoje estão afastadas, se desviaram do Evangelho. Hoje as pessoas culpam o profeta, mas lembra-te, a Bíblia diz que muitos mestres querem ensinar. Por isso que hoje há muitas interpretações da Bíblia, há muitas igrejas, pois muitos não querem aprender para poder depois ensinar. Muitos já nasceram de novo, por exemplo, aceitaram Jesus ontem e já querem serem pastores, já querem ensinarem. Eu não entendo o que está acontecendo hoje no meio do povo de Deus. Eu penso que Deus ele prepara alguém para toda a vida. E às vezes essa vida pode demorar, como Moisés, 40 anos sendo preparado. Então você que deseja fazer missão, por exemplo, que eu tenho falado muito, você que sonha um dia eu quero ir para a Europa, para pastorear, lembra? Senta para aprender também. Aprenda para que você possa ensinar, meus irmãos. Isso aí é um segredo de um homem e de uma mulher de Deus. É naquilo que se fala. E muitos pregadores, infelizmente, falam coisas que às vezes nós ficamos muito
entristecidos, e às vezes as pessoas ficam ao ponto de pensar, nunca mais quero ir para a igreja, porque ouviram uma palavra de um certo mestre, e quando falo mestre, eu falo aquele que usa a Bíblia, aquele que usa a palavra de Deus, e que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós que estamos aqui, né? No versículo 2, vamos adiantar aqui para não perdermos tempo, né? O tempo passa corrido. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Leia a sua Bíblia aí, ó. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ou seja, quando a Bíblia fala da língua, agora, né? Porque eu estava falando de mestre, aquele que tem o poder da oratória, aquele que tem o poder da fala, né? E aqui fala, Tiago, no versículo 2, todos tropeçamos de muitas maneiras. Aqui está falando que o homem é falho. O ser humano, desde Adão até os nossos dias, ele pecou e ele peca e ele erra. Ninguém é perfeito, seja no que for. Agora, quando se fala da língua, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. A Bíblia está falando aqui, meus irmãos, do cuidado de nós usarmos a Bíblia Sagrada, ok? Você precisa ter cuidado de poder usar a Bíblia na sua vida. A língua, no caso, desculpa, nós precisamos usá-la com sabedoria, usar ela para abençoar pessoas. Se você dominar esta pequena língua, eu estava estudando sobre a língua do homem, no comprimento é maior do que a mulher. Porém, a mulher, nós sabemos que fala mais do que os homens, né? A língua, ela sente o gosto da comida, ela rejeita alguma coisa que não gosta. Então, a língua, ela serve para expressar o que está dentro de nós. Você conhece alguém pelo que ele diz. Tu conhece alguém quando ele é de Deus pelo aquilo que ele fala, pelo seu comportamento, pelo que ele diz. Por isso que um cristão, ele não pode falar um palavrão, não pode falar uma asneira, como fala em Portugal, uma palavra que não é de acordo, uma palavra torpe, por exemplo, quando nós usamos freios nos nossos lábios, por causa de Cristo. Tiago fala aqui no versículo 3, quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por forte vento, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Aqui está falando do exemplo do navio, né? E também do animal, que é controlado pelo freio, um domínio. O ser humano, ele precisa, homens e mulheres, sejam novos ou os mais velhos, ele precisa aprender uma coisa sobre o domínio próprio. O domínio da língua é fundamental para a maturidade cristã. Nós precisamos nos preparar para aquilo que falamos. Salomão falou que nós temos que estar tardio para falar e pronto para ouvir, ok? Lembra-te, melhor coisa é ouvir do que falar. Nós devemos ouvir antes de falar, antes de poder trazer essa mensagem para vocês. E eu ouvi bastante sobre Tiago 3 hoje, pelo menos várias pregações, acompanhei vários estudos para poder falar alguma coisa para todos nós. Pois não é pelo fato de nós termos estudado aqui a Bíblia, já ter lido a Bíblia mais de uma vez, que nós não precisamos ler de novo. Isso é um erro. Não é pelo fato de você ter um curso teológico, ou se você já foi professor de teologia, da escola dominical, de obreiros, ou líder, que você está isento de poder ler a Bíblia. Não, todos nós temos que ler a palavra de Deus, temos que estudar. Não pense que por você estar muitos anos na igreja, que você está isento disso. Pelo contrário, você precisa dominar cada dia, é a palavra de Deus. Como fala aqui, ó, o navio é um exemplo. Você conhece muito bem a história do Titanic, né, que era um grande navio. Infelizmente, eles
eles tiveram um grande prejuízo ali no iceberg, ali, né, no gelo, e o navio ele afundou. Assim a vida dos cristãos, como do Titanic, de vários navios que não tiveram domínio no mar, pereceram vidas. Quantas pessoas morrem por falar coisa que não deve? Quantas ameaças pessoas fazem no Brasil? Vemos aqui no jornal pessoas morrerem, sendo ameaçadas, né? E de morte, outras com raiva, com ódio no coração, tudo falando com a boca. Meus irmãos, isso é muito lamentável. Por isso que Tiago fala que nós temos que dominar a língua. Quando a pessoa está com ódio, está com raiva, está com mágoa, ela fala coisas, né? Ainda que tenha alguma razão pelo que foi prejudicada, mas muito cuidado. A justiça, ela vem de Deus, não vem do homem, né? Ainda que os homens possam resolver, mas há coisas que somente Deus pode fazer. E aqui começa o seguinte, no versículo 5, leia comigo. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas, né? Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Olha como é interessante este versículo, meus irmãos. Esse versículo 5 que nós acabamos de ler é algo tremendo, que você analisa comigo, que ele é semelhante a um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de muitas coisas. Infelizmente, o ser humano ele se gloria de muitas coisas, né? Eu já falei, repito mais uma vez, quando Herodes, né, se vangloriou, né, das coisas lá de Israel, e por ele não ter dado glória a Deus, foi comido de bicho. Ele se vangloriou como Nabucodonosor, que diz: por acaso não é esta grande Babilônia que eu criei, que eu construí para a glória da minha majestade? O ser humano, infelizmente, se gloria com coisas pequenas ou com coisas grandes da terra. Porém, a língua tem um poder terrível no mundo de hoje, né? Com ela, as pessoas se gloriam, se vangloriam. No versículo 6 também fala: assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa no interior, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Ou seja, infelizmente pela língua, pessoas perderão o céu. É o que a Bíblia diz. Por causa da língua as pessoas serão julgadas. A palavra de Deus fala que Jesus diz: cada um será julgado pelo que diz, né? Muito cuidado pelo aquilo que você fala. Críticas, né? Nas redes sociais, muita gente critica muita coisa por causa do poder da língua. Muitos querem ser mestres, muitos querem ensinar, muito desabafo, muitas críticas, calúnia. Cuidado, pois tudo isso um dia poderá voltar contra si, contra a sua própria vida. É um pequeno órgão que as pessoas não conseguem dominar. Infelizmente, no mundo de hoje que nós vivemos, principalmente no meio do povo de Deus, as pessoas estão envergonhando o Evangelho. As pessoas, infelizmente, por causa das palavras, envergonham com o seu mau testemunho. Isso é lamentável o que está acontecendo hoje. O versículo 7 fala: toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pelo homem, pelos seres humanos. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Por quê? Porque Tiago fala que a língua é um veneno mortífero, como da serpente, como da cobra. Todo mundo consegue controlar, dominar. O ser humano já dominou muita coisa, né? Como Portugal descobriu o Brasil, dominou alguns lugares do mundo. E hoje em dia também, né, alguns países mais fortes de primeiro mundo, como os Estados Unidos, já conquistaram vários países. E assim por diante na história da Europa também, como França, Inglaterra, na monarquia da Espanha, Portugal. O ser humano conquistou muita coisa, dominou reinos, como Israel, que conquistou várias cidades, pelejaram com vários povos, como medianitas, fariseus,
e outros povos da sua altura, egípcio, né? Filisteus, no caso, corrigindo, e medianitas. Porém, muitos deles não conseguiram controlar a língua, pois muitos israelitas, o povo de Israel, adoraram Baal, por exemplo, adoraram ídolos, né? Criaram imagens. E Deus se entristece com isso. Fala que a língua é um mal que ninguém consegue controlar, é incontrolável. Por quê? Você vê aí nos canais, veja aí no Facebook ou no Instagram, principalmente no Facebook, eu não uso redes sociais, pois eu tive muita coisa lamentável, né? E coisas que não há um bom testemunho de cristão. Infelizmente, o que tem acontecido hoje no meio do povo de Deus. Então, muita coisa nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, da maneira como você se expõe, da maneira como você fala, pois isso aí pode vir trazer uma certa consequência, né, no mundo espiritual. Outra coisa aqui, ó. Agora, Tiago explica por que ela é um veneno mortífero. Olha aqui, ó. No 9 explica. Com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela também nós, com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Com ela adoramos a Deus e com ela, com a língua, nós também amaldiçoamos os homens que foram criados semelhantes de Deus. Isso está falando que um ser humano tanto pode falar bem de uma pessoa, como ela pode falar mal dessa própria pessoa. E temos que ter muito cuidado, porque Deus, Ele quer que nós não sejamos mestres, juízes de certas coisas, né? Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Ou seja, da tua boca tem que sair palavras de sabedoria, palavras de bênção, irmão, né? Da onde veio as guerras, por exemplo, no mundo? Foi por causa da boca do ser humano, de muita coisa que Satanás mesmo, ele falou que ele queria estar no lugar de Deus, se assentar no trono de Deus, ser semelhante ao Altíssimo, e falou coisas que Deus praticamente destituiu ele. O trono dele ele saiu do trono de Deus, no caso. O Senhor, ele humilhou, e ele caiu como relâmpago, né, para a terra. Infelizmente, assim, desde a queda de Lúcifer até hoje, o ser humano tem um poder muito grande nas palavras. As palavras, ela pode trazer bênção ou ela pode trazer maldição na vida do ser humano. Você lembra da história do profeta Eliseu, quando os rapazes começaram a falar para ele, seu careca, e Eliseu falou algo ali, e fala que a Bíblia enviou ali alguns animais que mataram aqueles rapazes, ursas ou outro animal, e morreram mais de 40 jovens ali. Então, muito cuidado, meus irmãos. Lembra de Elias, quando ele falou, segundo a minha palavra, não choverá sobre a terra. Mais de 3 anos e meio depois, não choveu. Ou seja, ficou a terra durante 3 anos e meio sem chover, por causa do poder da palavra do profeta, né? O profeta orava, Deus curava. O profeta orava e não chovia. Ele orou e o fogo do céu caiu. O poder da palavra pode trazer vida. O que dizer de Pedro e João no templo de Atos? Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho te dou. Levanta-te em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta-te, anda. Pelo poder da palavra, eles levantaram aquele homem. Claro, pela unção do Espírito, mas eles falaram, a palavra brotou. A Bíblia diz que quando o mundo foi criado pela palavra de Deus, segundo o que Jesus falava no primeiro dia. No segundo dia, haja luz, haja terra, haja mar, tudo pelo poder da palavra. O mundo foi criado. Em Hebreus fala isso, pelo sopro de Deus, pela palavra de Deus. E hoje em dia, o ser humano, ele precisa dominar a sua língua. Não é só mulheres que tem que dominar a língua, não é só político, irmão. Não é só autoridades que prometem coisas e não cumprem. Não pense que é só no Brasil, na Europa também.
né? Não é só o teu chefe, teu patrão que promete te pagar no dia tal e não paga. Não, não é somente amigos que falaram algo para você e não cumpriram. A palavra tem poder de poder abençoar, de entristecer alguém, de trazer paz para alguém. Por isso eu quero trazer a palavra de Deus para a sua vida, e a palavra de Deus é: cuidado com a língua, domine-se, né? Principalmente quando alguém te ofende, quando alguém te machuca, quando alguém te calunia, quando alguém tenta te maltratar com palavras. Não falo com outras coisas, né? Antigamente, os cristãos, eles eram perseguidos e mortos por armas de guerra, por tortura. Hoje, nós somos criticados, né? Um exemplo, na Europa, os cristãos são perseguidos como alguns países do mundo, mas somos criticados por algumas palavras de alguém. Não é tanto assim, mas tem algum e outro que às vezes falam coisas que não vêm de Deus. Cuidado, você que critica, né, a igreja, por exemplo. Sabemos que nós somos poucos evangélicos em Portugal, mas não é pelo fato de não sermos católicos que nós somos um ser inferior ou por ser estrangeiro. Não, nós somos povo de Deus. Como povo de Deus, nós queremos ter paz com todos, né? E não é também por nós sermos evangélico, protestante, que somos melhores que católico, ou vice-versa, ver aquela guerra como já houve no passado entre católicos e evangélicos. Isso não pode haver, essa guerra, né, entre irmãos. Não pode haver essa desavença ou divisão, como acontece, né, em algumas igrejas, meus irmãos. Temos que ter paz, cuidado com o que você fala, tá bem? Porque não pode sair coisas boas dentro de você, coisas ruins, água doce e água amarga na mesma fonte. Se você tem Cristo, você fará de tudo para poder dominar a sua língua. Não quero dizer que alguém seja perfeito, não. Perfeito só Deus. Mas Tiago fala: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou videira? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. É isso. Os fariseus, por exemplo, tudo que eles ensinavam, eles não faziam. Por isso que Tiago fala: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres. Que vocês não desejam serem mestres, de quererem ensinar os outros, de poder falar: você precisa fazer isso e fazer aquilo, e você não obedecer. Se você ouve a palavra de Deus, obedeça aquilo que Deus manda você fazer, não aquilo que teu mestre mandou fazer. Se ele falou algo da parte de Deus, temos que obedecer, sim. Tudo que é de Deus, temos que guardar. Mas aquilo que vem do coração do homem, você não é obrigado a aceitar. Não importa a igreja onde você esteja, você não é obrigado a aceitar ordem de homens, ou ordem de profeta, ou de profetisa, porque pode se enganar. Eu sei que a coisa de Deus, eu creio nas palavras de Deus profética, mas muita coisa que é enganosa, que vem apenas para prejudicar o nosso crescimento espiritual. Por isso que eu fico com a Bíblia. E com a Bíblia não haverá essa guerra de um querer ser melhor profeta do que o outro. É o que tem acontecido no meio, principalmente no meio pentecostal, viu, meus irmãos? E eu sou pentecostal, mas eu amo a Bíblia Sagrada, eu amo a revelação da Bíblia. Nós precisamos voltar o Evangelho, genuíno o Evangelho da Palavra de Deus. Ela é a nossa maior profecia, ok? Ela que vai te guiar no caminho certo. Não venha para Portugal apenas por causa de uma revelação de alguém falar para você que você tem que vir. Venha na direção de Deus, eu falei sobre isso. Então, muito cuidado, ok? Como você usa as palavras que saem da sua boca. Não usa o evangelho para ganhar dinheiro, irmão. Não usa a palavra para poder crescer de posição ministerial. Há muitas pessoas que querem ir para a igreja apenas para crescer, achando que a igreja é um lugar de honra, de posição, de prestígio. Não. Vamos deixar de ser meninos. Quando a Bíblia fala que nós somos servo, e mestre é servo. O mestre é aquele que ensina. Ele tem que procurar ensinar o povo. Então ele tem que ter maior responsabilidade diante das pessoas. Não pense que é brincadeira isso. Toma muito cuidado naquilo que você pede para Deus. Pois a Bíblia diz: seremos julgados com maior rigor. Amém? Então aqui a primeira parte de Tiago termina por aqui.
praticamente mais de meia hora, eu quero acabar aqui em poucos versículos falando sobre a sabedoria, ok? Que fala assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre pelo seu procedimento, mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Tiago fala: algum sábio entre vocês, alguma pessoa entendida, que ela possa demonstrar o seu testemunho, maturidade, por exemplo, com as obras praticadas, e é com sabedoria. Irmão, o que eu tenho observado hoje é que muitas pessoas, elas parecem que querem entrar na igreja, ou querem fazer sucesso, pensando que o evangelho é para fazer sucesso, para poder ter posições elevadas. Não, meus irmãos, eu não vejo na Bíblia esses homens pedirem isso. O que eu vejo no tempo dos apóstolos, em Atos, por exemplo, que eles pediram para Deus dar para eles sabedoria para falar, não para serem, para terem maior prestígio na sinagoga, ou para terem seu nome escrito ali, né, nos lugares mais influentes de Roma. Não, para ter o nome no seu cartaz. Não, eles queriam poder demonstrar, eles queriam ter poder para falar que Jesus era o Filho de Deus, que Ele era o Salvador e que Ele tinha ressuscitado. É para isso. Se você está pedindo alguma coisa para Deus, peça para isso, para que você fale de Cristo, fale da palavra. Não fale coisa que não está na Bíblia, não fale coisa de você, use a palavra. E também tenha humildade naquilo que você tem de Deus, que provém da sabedoria. O que nós precisamos hoje é de homens humildes, mulheres humildes, irmão. A humildade nos leva longe. Os humildes, né, são pessoas que Deus procura, pessoas humildes. Pessoas que queiram crescer na humildade da palavra de Deus também, meus irmãos. Nós precisamos buscar uma humildade como Moisés, que eu falei. Era o homem mais manso da terra, mais humilde. Então, meus irmãos, continuando aqui o vídeo, né? Aqui fala também, no versículo 14, que é interessante, diz o seguinte, ó: contudo, se vocês abrigam no coração inveja, né, amargura, ambição egoísta, não se gloriem disso, né, nem neguem a verdade. Deus não deseja que nós guardamos no coração inveja de alguém, por alguém ser mais rico, por alguém ser mais bonito, por alguém morar em outro país do mundo, por alguém ter uma vida que você não tenha. Você não precisa ter inveja disso, né? Você não tem que ter amargura no coração, né? Porque a tua vida não está boa, você é rancoroso, você murmura bastante, né? Nem tem uma ambição egoísta. Há pessoas que pensam: quando mudar de país, quando mudar de cidade, a minha vida vai melhorar. E a pessoa faz de tudo para isso. Não estou falando que sonhar é errado. Estou falando de uma ambição que não mede consequências, irmão, né? E pessoas buscam essas coisas que não vêm de Deus, né? Não se gloriem disso, pois negam a verdade, negam a Cristo, negam o Evangelho. As pessoas fazem de tudo para ter as coisas do mundo e negam a palavra de Deus. Irmão, o que nós podemos guardar no nosso coração é a paz, o amor, os frutos do Espírito. Versículo 15: esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois o diabo ele se demonstra como? Com ódio, com raiva, né? As obras dele. As obras de Deus não é assim. As coisas de Deus não é assim. As coisas de Deus são espirituais. Nós temos que ser espirituais. E por serem espirituais, nós temos que guardar coisas boas no coração. Não podemos também, nós não podemos guardar ressentimento, irmão. Eu lembro-me da história de Jacó e do seu irmão, que guardaram ressentimento, de José. Eu já falei tantas vezes, eu amo essa história de ressentimento, de raiva, né? Que dizer de Ana e de Penina, que Penina tentava de tudo irritar Ana, com palavras, sendo egoísta, por ela ser mãe e Ana não era mãe, dela achar que ela era melhor por ter mais filho. Assim o ser humano se orgulha por coisas, orgulha por ter alguma coisa na vida e tenta ofender as pessoas, humilhar as outras pessoas que estão ao seu redor. Deus abomina isso.
Isso vem das obras do diabo, isso é coisa demoníaca. O que Deus deseja é a humildade que vem do céu, né? É isso, a sabedoria que vem do alto, ok? No versículo 16, pois aonde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de mal. E isso não vem de Deus. É o que eu tenho observado nos últimos dias, as pessoas fazendo de tudo, irmão, para terem uma vida melhor. E às vezes, por causa disso, sofrem terrivelmente. Isso é lamentável. Versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica e amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se na paz para os pacificadores. É isso que acaba aqui esse livro maravilhoso, dizendo que a sabedoria que vem do alto, que do alto da onde? De Deus, de Jesus, né? Ela é pura, irmão. É um coração puro, como Davi pediu para Deus. Quando Davi pecou contra o Senhor, quando ele mandou matar aquele homem, ele pediu para Deus: Senhor, me dá um coração puro. Um coração puro é quando a pessoa ela não deseja o mal para alguém, ao ponto de querer aquela pessoa morrer, né? Isso é um coração puro, ok? Depois um coração pacífico, onde ela vai, ela tem paz com as pessoas. Ser pacífico, os pacificadores herdarão o reino do céu, Mateus 5, do sermão da bem-aventurança. Você tem que ser uma pessoa pacífica. Aonde você for, o ambiente pode ser um ambiente de confusão, de ódio, de guerra, mas quando você chega, a paz. Você não deixará se levar por o sentimento das pessoas. E isso aqui é para toda a nossa vida, meus irmãos. Você é uma pessoa amável, que leva o amor de Deus no coração. Não leva ódio. Um cristão, ele é conhecido pelo ódio. Aqui está uma diferença enorme do cristianismo para o islamismo, para os muçulmanos, por exemplo, né, se tiver alguém me ouvindo, que muitos deles, infelizmente, matam o ser humano, matam ao ponto de colocarem bombas nos seus corpos para poder matar outros, pensando que estão obedecendo uma ordem de Alá, uma ordem de Deus. Por acaso não é nada disso. Não é isso que Deus ensina. Deus fala para amar o próximo como a si mesmo. Até os inimigos, Jesus nos ensina a amá-los e orar. Somente alguém pacífico e amável poderá entender isso, com a sabedoria de Deus lá do alto. Uma pessoa que é compreensiva, né? Que compreende certas coisas. Existe muita gente que perde bênção para incompreensão, por não compreender certo tipo de coisas que podem te levar à destruição. Tente entender que nessa vida, meus irmãos, você precisa ter paciência. E às vezes, para ter paciência, você precisa compreender coisas que às vezes é incompreensíveis, que não tem explicação. Um exemplo é Jó. Como compreender o momento que ele estava passando? Mas ele falou: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Ele compreendeu alguma coisa ali. Somente Deus, na sabedoria para dar para um homem, no meio da dor, ele entender isso. Ela é cheia de misericórdia. Você precisa exercer na sua vida a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus é algo importante na nossa vida, irmão. Né? Jesus disse: eu quero misericórdia e não juízo. Jesus veio trazer a misericórdia para o povo. Quando todos queriam matar aquela mulher com pedra, Jesus falou: que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus, ele exerceu misericórdia na vida daquela mulher, mesmo sendo pega em adultério. Ele poderia julgá-la para ser morto, mas ele usou misericórdia. Usa a misericórdia para alguém que te fez mal, e você verá que em meio a essa sabedoria Deus vai te abençoar. E aqui fala: e de bons frutos, né? É os frutos do Espírito. Leia isso, estuda sobre os frutos. Isso aqui é um assunto para mais depois, né? Temos que dar frutos, principalmente de arrependimento, que é um dos primeiros sinais de um cristão salvo, ele se arrepender. Bom, ele também é uma pessoa imparcial, insincera. É alguém que sabe poder julgar as coisas certas, meus irmãos. É alguém sincero. Não é alguém que tem duas faces
que alguém que tem duas caras é alguém que tem caráter. O que nós precisamos aqui na Europa é de cristão que tenha caráter. É isso que fala Tiago. Quando fala da língua, quando fala sobre esse ser, para que nenhum de nós sejamos mestres, é para que nós podemos ter uma maturidade. Quando você tem uma maturidade na sua vida, você vai praticar isso. Claro que não é tão rápido, mas você vai pedir para Deus e Ele vai te ajudar. E aqui eu termino dizendo que o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. É isso que Deus deseja. Semeia o amor, semeia a paz onde você for. Não tenta pedir algo para Deus que não seja da sua vontade, né? Mas se for da vontade de Deus, Ele vai te dar. Eu lembro, para acabar aqui, quando o Senhor me chamou, jamais eu queria ser pregador do Evangelho, não me considerava capaz de poder tão pouco ensinar, falar de Deus, mas eu acredito que Deus usa pessoas. E uma vez uma irmã do Nordeste dizendo que Deus ia me usar na palavra, mas eu não teria que ser covarde, mas sim falar com ousadia o Evangelho. Mas mesmo assim foi muito difícil para mim, porque na altura só queria saber de louvor, de música, não queria saber muito da Bíblia. Amava Deus, temia Deus, mas eu tinha preguiça de ler a Bíblia. Mas ia para a igreja, mas não tinha motivação de ler a palavra. Como muitos de vocês, quem sabe muitos vejam meu canal, assistem vários vídeos, mas muitos não têm interesse pela Bíblia. Muitas pessoas não têm interesse em ler a palavra. Parece que é um livro que já foi esquecido, que já é passado, é velho, é coisa das pessoas lá de trás. Não. Esse livro é atual. Nós precisamos amar a Bíblia. Nós precisamos levar a paz. Somente pelo Evangelho, meus irmãos. E eu lembro que nesse tempo aí, Deus começou a incendiar o meu coração pela palavra de Deus. E depois de um tempo comecei a pregar a Bíblia com muita luta, com muita dificuldade, mas Deus colocou uma sede. Eu não queria ser pregador, não era o meu desejo, mas Deus incendiou algo que eu nunca pedi para Ele, nunca pedi para ser pregador, para ser pastor, nada disso. Isso aconteceu por causa das promessas de Deus. Não era algo que eu queria. Depois eu almejei sim, e hoje eu almejo levar o Evangelho no mundo inteiro, mas no princípio não era assim, eu era muito vergonhoso, muito tímido, mas o Senhor mudou tudo isso. Se você também tem um chamado para levar o Evangelho, não se envergonha da Bíblia, irmão. Não se envergonhe dessa palavra aqui, ó. A palavra de Deus, ela tem o poder de mudar as nossas vidas. Não se envergonhe do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação. Nós precisamos, irmão, demonstrar com a nossa vida que a Bíblia está em nós. Você precisa recitar versículos para pessoas que você conhece, testemunhar para a sua família, testemunhar onde você trabalha, você está em Portugal. Não se envergonhe de Deus. Leve o Evangelho para as pessoas. Para muitos portugueses aqui, por exemplo, eles precisam conhecer a Bíblia. Muitos deles não leem a Bíblia, não acreditam no Evangelho. Por isso que eu faço esse vídeo. Eu quero poder me esforçar pelo menos uma vez por semana para trazer aqui algo de Deus para cada um de vocês. Espero que todos possam ver esse vídeo, aprender mais da palavra, aprender mais do Evangelho e continue estudando sobre o livro de Tiago, que é um livro maravilhoso, que nos ensina algo extraordinário. E aprendemos aqui hoje, no capítulo 3, sobre o poder da língua, sobre a sabedoria do alto, que vem de Deus. Cuidado com aquilo que você ouve, irmão. Nem todo mundo que você ouve na internet pode te dar algo conselho que venha de Deus. Cuidado quando você procura revelação e profecia no canais no YouTube. Ouça o Evangelho. Deus te dará a direção certa para a sua vida. Busque a sabedoria que vem do alto, não dos homens, principalmente das faculdades, das escolas, que negam a existência de Deus, que negam que Deus existe. Isso é lamentável. Nós buscamos a que vem do alto, a que vem de cima. Que Deus abençoe você. Um grande abraço. Continue vendo nossos vídeos. Daqui, esta semana, terei algumas novidades aí para falar para vocês. Eu espero que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E fique na paz do Senhor. Um final de semana abençoado para vocês. E um início de semana também de muita bênção, de muita paz. É o que eu desejo e profetizo, segundo a palavra de Deus, né? A sabedoria do alto, que você tenha a sabedoria de Deus, que você use a sua boca para ser um canal de bênção, uma fonte de águas viva e não de águas amargas, né?
mas algo que venha do alto dos céus. Que Deus salve a sua família, que o Senhor salve a sua casa, que o Senhor te dê a paz e que o Senhor te dê segurança onde você for. Que Deus te abençoe pelo poder que há no nome de Jesus e continue vendo nossos vídeos aí, que são vários, e que você possa se inscrever no canal que está inscrito e compartilhar com alguém esse vídeo de hoje. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Vou adorar, simplesmente adorar.